Olá, fã de wrestling, aqui quem fala é o John. Estamos novamente aqui juntos para mais uma edição do Espaço Cast. Hoje comigo temos aqui a nossa amiga Andressa. Boa noite, Andressa. Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite a todos e vamos mais um episódio de Espaço Cast. Com a gente também temos nosso amigo, nosso parceiro Evaldo. Boa noite, Evaldo. Boa noite. Pelo boa noite você já sabe o horário mais ou menos que a gente tá gravando, mas vamos que vamos com mais um episódio aí do nosso querido EspaçoCast. No episódio dessa semana a gente vai falar um pouco sobre os últimos especiais que a gente teve, que é o NXT TakeOver XXX, o SummerSlam e o Emergence, que foi um especial do Impact dividido em duas partes nas últimas duas terças-feiras. Primeiramente a gente vai começar falando um pouco sobre o primeiro show desses especiais, que foi o NXT XXX. Você tem que falar pra ele, com a gente, Andressa. Galera, a gente teve um final de semana bem agitado na WWE nesse final de semana, né? A gente teve o NXT, né? 30, né? Depois de 30 edições, né? Com muitas glórias, né? Muitos turnovers. E o NXT 30 marca o 30º evento Takeover, né, dessa plataforma criada por várias pessoas, entre elas Triple H, Shawn Michaels e Dustin Rhodes. Foi um evento muito bom, foi um evento que inclusive eles usaram o da WrestleMania 30, aquele triplo X, né, da WrestleMania 30, né, no evento, um fato interessante aí. Lutas muito boas, a luta pelo título norte-americano que o Damian Priest venceu, foi muito boa, uma leather match. Luta pelo título feminino do NXT foi sensacional, né? Isso aí foi uma opinião minha já. Foi muito boa com a Io Shirai vencendo, mostrando porque ela é uma das melhores lutadoras do Pro Wrestling atual. O retorno da Rhea Ripley, o retorno, entre aspas, digo, né, buscando vingança pelo ataque que sofreu da Dakota Kai e da sua segurança amiga, né? E o main event que não foi muito agradável para todos, né? A gente percebeu que foi uma luta muito pesada entre o Karrion Kross e o Keith Lee, né? No final você percebe que Keith Lee meio que deu como se fosse meio que jogou o Karrion Kross no chão e ele sofreu um problema no ombro. O juiz chega para saber se tá tudo bem, ele faz um movimento com o ombro, tipo assim, meu ombro, avisa o Keith Lee. Pelo que se percebe, o final foi meio improvisado, assim, foi meio um final meio que não foi muito condizente com o final de um main event, de um takeover tão importante pelo título do NXT, ainda mais contra o Keith Lee, né? Apesar da entrada do Karrion Kross ter sido sensacional com a antiga Scarlett Bordeaux, né? Foi sensacional. Então foi um pay-per-view muito bom, com algumas falhas, principalmente no main event, mas que valeu a pena assistir. Quem assistiu, eu garanto que saiu satisfeito no final, por resumo. E no domingo, pode falar, John. Eu acho que, tirando a questão do main event, a gente manteve o mesmo nível que os takeovers no launch do NXT, que é grandes lutas. E a questão do main event, ela, de forma completa, eu vejo, uma montagem meio apressada. Primeiramente, que eu não veria motivo nem sentido no momento já ter colocado o Karrion Kross diretamente já, praticamente, a segunda field dele, já lutando pelo título. A gente tem também, eu mesmo acompanhei ele antes de entrar na WWE. Ele não é aquele wrestler que vai te entregar lutas espetaculares. A questão dele realmente, todo mundo falava que ele daria bem na WWE, porque ele consegue, sim, na parte de interpretação de personagens, essas coisas, ele é muito bom. Além que a Scarlett ajuda ele extremamente nessa questão também, ela é sensacional nessa questão. E, ao meu ver, eles usaram a fórmula NXT com as pessoas incorretas. Deram uma luta longa demais para uma pessoa que não é muito habilidosa dentro do ringue. O fato de subir às pressas, o Kate Lee também, que a gente vai explicar mais posteriormente,
ajudaram nessa luta a não sair tão bem. E ainda que nem que você levantou, no final a gente teve a questão da lesão dele, que a gente não sabe nem como a gravada vai ter. A gente vai ter ideia mais ou menos hoje, depois do NXT, se foi algo grave ou não. O restante das lutas foi um nível bem legal pro TakeOver. O Damian Priest, sim, aí é alguém que, tipo assim, vai entregar sem dúvidas um ótimo reinado, porque é um wrestler que eu gosto bastante. Desde antes de entrar na WWE como Punisher Martinez na Ring of Honor, ele é um wrestler que tem lutas legais, é um personagem que eu gosto. Eu vejo alguém aí já, assim, preparado, que vai entregar ótimas lutas. E na luta das meninas também, a gente manteve o nível do NXT, que pra mim é a melhor questão de divisão feminina que a WWE tem, é dentro do NXT. Então, tipo assim, a luta foi boa. Eu gosto muito da Dakota Kai. E eu, tipo assim, de forma geral, eu concordo com você. Tipo assim, se a gente olhar de forma ampla, foi um PPV legal. Só uma event mesmo que teve umas falhas e, tipo assim, o resultado também não me agradou tanto, mas o show, de forma geral, foi um show legal. Sim, desde a primeira luta que foi a luta do Finn Balor contra o Timothy Thatcher até o pré-main event, né? Foi assim, foram ótimas lutas. Eu senti muita gente falando mal da presença do Velveteen Dream na luta e que chegaram até a dizer que, tipo, ficariam muito putos se ele vencesse o título norte-americano. Eu me incluo nisso. Mas não tem isso, né? Então, assim, não tem muito como fugir. Eu não sei o que a WWE vai fazer agora com essa insatisfação do público para com o lutador. Né, se eles vão tentar forçar ele, fingir que nada aconteceu e, tipo, seguir em frente. Ou se eles vão, tipo assim, vão continuar com ele lá, ele vai ficar fazendo lutas, vai cair pra um low card, ou ficar, tipo, em ato, e até o contrato expirar e, tipo, eles não renovarem. Então, o que o Triple H falou pra gente foi o quê? Ele deu entrevista, acho que depois do retorno dele na NXT, que ele ganhou do Finn Balor, falando que eles fizeram uma investigação interna e não encontraram nenhum tipo de prova que comprovava aquela questão. Bem, eu já tenho uma opinião muito contrária a isso, porque, tipo assim, a gente tem print, a gente tem vídeo, tem áudio deles, tem fotos dele e tal, mas aí é questão da WWE. Eu acredito que, tipo assim, eles trouxeram ele de volta, mas ele não vai, tipo, passar do mid-card, porque qualquer evidência que você dá pra ele, você vai trazer um hate muito grande e desnecessário pro NXT. Pra mim, não tinha nem ter que voltado ele, enquanto essa situação toda não fosse resolvida. E pelo menos as provas que eu vi, eu acho que ele tá errado. Ele fez uma coisa muito errada. Então, eu espero realmente que ele não passe do mid-card. Sim, eu também concordo. É igual aquele lutador que também foi... ele fazia comentários homofóbicos, o Lars Sullivan, né? Isso, tá afastado até hoje. No final tá afastado até hoje e encontraram um vídeo dele fazendo um filme pornô gay. O mais interessante é que, ultimamente, ele vem fazendo publicações no Instagram que dá a entender de que ele vai fazer um retorno em breve para a WWE. Mas, obviamente, são coisas diferentes, apesar de ele ter tido falas homofóbicas e tudo isso, é uma puta hipocrisia ele ter feito o filme pornô gay. Exato. É uma coisa completamente diferente do que aconteceu com o Velveteen Dream, né? Porque aquilo ali envolveu menor, né? Agora, tipo, me peço perdão porque eu não me lembro muito bem do ocorrido, mas foi uma coisa muito diferente, muito mais grave, entre aspas. Obviamente eu não tô colocando aqui o que se a homofobia é grave ou o que o Velveteen Dream fez é grave. Mas tô falando que, tipo, o Velveteen Dream teve atitudes que comprovaram e que envolveu outras pessoas, né? E o caso do Lars Sullivan foi uma puta hipocrisia, porque no final ele tava fazendo um vídeo pornô gay e ao mesmo tempo ele fazia citações homofóbicas, né? O mundo da capota, as voltas que o mundo dá. Então já tem um burburinho dizendo, e aí, como é que vai ser esse retorno, né? As pessoas, em parte, esqueceu, mas, tipo, vai olhar com ele com outros olhos, não sabe se é um chacota, não sabe se é, né, um olhar mais de condenação. Surpresa, né? Eu acreditava que ele tinha sido demitido, mas pelo visto ele não foi, a WWE ainda aposta nele.
Então, o caso do Velvet Dream é muito pior, né? Também outro fato que foi interessante mencionar é que nesse pay-per-view foi dito que o NXT UK vai retornar, né? E esse sofreu muito com as acusações do Speaking Out, que teve perda de lutadores que faziam parte do plantel, né, da WWE lá. E que a gente não sabe como é que vai ser esse retorno, né? Você teve alguns lutadores que estavam lá, vieram pro NXT dos Estados Unidos, entre eles a Rhea Ripley e membros do Imperium, né? E eu não sei como é que eles vão fazer com o NXT UK lá, né? O John pode falar melhor com relação a isso, porque pelo visto a WWE já tinha feito uma boa colheita de lutadores, né? Do Reino Unido. Essa questão do Reino Unido era uma questão que ela passa além da WWE, pelo fato do que a cena independente, tipo assim, do Pro Wrestling do Reino Unido, ela foi afetada muito, mas muito com essa questão do Speak Out, porque, tipo assim, todo mundo, não tem uma empresa que não tem no mínimo de 5 a 6 nomes acusados, e são coisas pesadas. Praticamente todo mundo teve um nome envolvido nessa questão, além do que a WWE mandou embora. A gente tem a questão que, tipo assim, não tem muito nome para trazer, porque os nomes que também estavam fora foram acusados. E eu fico preocupado com a questão da cena do Reino Unido, como vai ser daqui para frente. Eu acredito que esses nomes que acabaram tirando a Rhea Ripley vão acabar voltando para o NXT UK, porque vão precisar ajudar lá, porque não tem questão de Star Power, nem pessoas para liderarem nessa volta. É complicado, realmente. Eu não sei como vai ser a questão do público também, com alguns wrestlers que teve lá. Eu realmente não lembro os nomes todos, assim, mas eu não sei se a WWE chegou a emitir todos, mas, assim, se tiver um ou outro, eu não sei como o público vai se portar com essas pessoas. Mas eles até esperaram muito comparado aos outros negócios para voltarem lá. Então, deve haver um planejamento, alguma coisa do tipo já assim por trás. Eu espero pelo menos que tenha. É muito incógnita e a gente vai ter que esperar um pouco para ver agora como é que vai se desenrolar. Acho que é mês que vem já vão gravar esses shows, se eu não me engano. Sim, a gente esperar para ver o que vai rolar, né? Com relação ao NXT foi basicamente isso. No domingo a gente teve um outro SummerSlam, ou chamado um dos grandes 4, né? O Big Four, que foi Exato. O SummerSlam. O SummerSlam também foi o primeiro pay-per-view na nova casa da WWE, né? Que foi o Thunderdome. Já começou até de uma maneira interessante na sexta-feira, no SmackDown, com o Vince McMahon entrando e apresentando o Thunderdome, todo mundo dando aplaudindo, e, né, nas câmerazinhas lá, tal, nas telas de LED, tudo, e aparece o The Fiend, fica aquele... Deixa eu passar, você não vai sair daqui, não sei o que. E aparece o Braun Strowman. E, obviamente, após vem o Retribution, tudo. Então, o SummerSlam foi lá. Eu achei um pay-per-view muito bom. Um pay-per-view que, obviamente, não é... Nossa, que grande pay-per-view que foi esse SummerSlam. Mas mostra que a WWE está tentando fazer algo diferente para atrair os fãs, né? Mostra que a WWE está investindo em contratação de equipe criativa, está investindo em ideias diferentes, ideias novas, né? Já estava tentando no Raw, com o Raw Underground, que a gente já conversou, né? Então o Vince McMahon está disposto a fazer mudanças, está disposto, pelo menos até então, naquele momento, a fazer tomar novas atitudes em relação ao público, em relação ao que o público quer, o que o público deseja assistir dentro da WWE. Então foi um bom pay-per-view, né, com base de todas as informações. Quem assistiu novamente não se sentiu entediado, coisa que estava acontecendo ultimamente todas as vezes, pelo menos quando eu assistia, né, muito entediante, muito maçante. Você assiste na esperança de ver algo legal e no final acabava sendo uma bosta, né, com o perdão da palavra. E o SummerSlam não foi. O SummerSlam foi uma coisa, assim, interessante, foi algo, eu acho que por ser novo, nova casa, negócio do Thunderdome, e você tem aquele fundo que eles usam muito no videogame. Exato. Eu queria perguntar
Aquele negócio de torcida, que por mais que seja uma coisa meio Chaves, assim, tipo, transforma. Realmente, como a audiência, o barulho dos fãs, os fãs, realmente é uma coisa que dá muita diferença pro Pro Wrestling. É uma coisa que realmente. Eu já achava isso, mas agora, com esse som e tal, as pessoas assistindo, nossa, é um outro ar, né, dentro da WWE, né? Então, foi uma coisa assim, bem legal que aconteceu. A gente não pode deixar de mencionar o retorno do Roman Reigns, né? O retorno do Roman Reigns, a gente não sabe se ele veio Twinner, se ele veio heel, se ele veio face, se ele veio, né, o que aconteceu. Ele veio com uma nova placa dos dentes de platina, um negócio branco, você via mais os dentes do que ele. Tava corado, parecia que ele tinha feito um bronzeamento especial. Não importa o que zoou ele pra falar nisso. Veio saindo dando spear em todo mundo, então ele é o quê? Ele é time o quê? Ele é Bahia, ele é Vitória, ele é Finn, ele é Braun Strowman, não sei. E foi isso, assim, eu acho que foi o que mais surpreendeu todo mundo. Eu acho que veio em uma boa hora, que ainda não, o Roman Reigns, ele é um fator diferencial pra audiência da WWE. As pessoas gostam dele, né? Então, eu acho que foi basicamente isso. A luta entre a Asuka e a Sasha Banks e a Asuka e a Bayley, né? Não tem nem o que dizer. São ótimas lutadoras, são grandes lutadoras. A Asuka, pra mim, atualmente, é uma das melhores lutadoras da WWE. É uma das melhores lutadoras do Pro Wrestling feminino mundial. Já há muito tempo, já faz muitos anos que ela tá entre os primeiros lugares ali. E mais no final de semana ela conseguiu provar que ela novamente merece esse título, né? E eu tenho como última luta pra falar, que não se pode negar, é a luta entre a Sonya Deville e a Mandy Rose, né? Quem assistiu, de uma maneira geral, acredita que você vai assistir, você vai ver que é uma luta que foi meio fraca, ela foi meio não maçante, mas você percebia que tinha alguma coisa estranha ali no ar, né? Teve até aquele momento da Mandy Rose tentando levantar a mesa, não estava conseguindo, e ficou meio naquela tentativa. Você via que tinha uma frustração dela tentando fazer aquilo rápido e tudo, né? E não se pode deixar de evitar de falar, porque eu falei isso no último texto que eu fiz, né? Pra EW, desculpa, sobre o que ocorreu com a Daria. Ela sofreu uma tentativa de sequestro, né, no último domingo, não esse domingo que passou, do SummerSlam, do domingo anterior, né, na qual um cara que não vale a pena ser mencionado, né, porque eu não posso nem chamar aquilo de pessoa, ele é um monstro, né, viajou 740 quilômetros até a casa dela após meses de ameaças, que graças a Deus ela não chegava a cair no spam e ela não lia, isso não chegava, porque eram ameaças amedrontadoras sobre matar os pais dela e entregar as cabeças deles na porta da casa dela, coisas assim, totalmente fora da realidade, totalmente relacionadas a uma mente deturpada, porque ele é um cara doente, né, um psicopata, né, e aí ela se encontrou com ele, ela percebeu que estava o alarme tocando e chamou a amiga, que no caso é a Mandy Rose, que estava na casa dela, e aí as duas saíram correndo, encontraram ele, que diz ela que ele estava apático, não estava se importando com nada, e foi indo pra cima dela, e elas deram no pé, saíram correndo e ligaram pra polícia, que foi o certo, né, por mais que a minha vontade era ter dado um cacete nele, né? Elas fizeram o correto, né? Elas fizeram o correto. E ainda durante essa semana ela teve que ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência, né? Teve um julgamento da qual foi negado a fiança para ele, né? E no final você tem uma feud que estava sendo construída ao longo do tempo, né? Chegou até a ter a mentora dessa storyline demitida durante as demissões, né, de abril, né, então, para você ver tipo assim, o quão longo foi né, essa feud, e no final acabar desse jeito, que é em partes triste, mas em partes foi muito empoderado, foi uma coisa muito empoderada, eu senti,
Porque a Daria poderia ter falado, eu não tenho condições de lutar. Mas ela falou, vou lutar e eu vou fazer e dar o meu melhor, né? E elas como amigas, por mais que naquele momento eram rivais, eram Mandy Rose e Sonya Deville, a Amanda e a Daria fizeram o melhor que elas podiam fazer naquele momento. E pra mim eu achei tipo, foi muito importante. Sabe? Foi a única luta fora a luta pelos títulos que ocorreu no SummerSlam. Foi uma luta com estipulação, apesar de elas não terem se utilizado, eu acho que esse foi também um dos motivos de não ter ocorrido, né, cadeirada, tendo stick nas costas, né, mesa, escada e tudo. Eu só não entendi porque ela pegou a mesa e elas não usaram, realmente, tipo assim, eu não sei se... provavelmente... Mas por causa disso, eu acho que foi um pouco disso, né, eles já tinham trocado a... Pode falar. Eu acho que, tipo assim, provavelmente tava combinado que elas usariam, mas provavelmente depois que a Mandy pegou, o juiz deve ter recebido alguma instrução no microfone, tipo, no fone dele, tipo, pra encerrar a luta mais rápido e acabar não usando. Porque ela chegou a montar... Exatamente. E voltou pro ringue e a luta acabou. Então, tipo, provavelmente ele deve ter recebido alguma instrução lá do backstage pedindo pra não usar e pra encerrar a luta, alguma coisa assim. Eu acho que no final podem ter sentido o clima, o que aconteceu e tipo, como aquilo tinha realmente afetado as duas e o desempenho da luta. Também não tem nem como julgar, né, gente? Não tem nem como julgar, né, que elas passaram. E aí eles meio que decidiram por encerrar a luta aí, né? O que foi, assim, pra mim foi muito bonito de ver foi a força que elas tiveram pra conseguir fazer isso. Um evento tão grande como o SummerSlam, né? E você pensar que, tipo, era pra ser uma hair versus hair match, né? A Sonya ia ser draftada pro Raw, ela ia receber um push, ela ia cortar o cabelo, e de repente nada disso vai acontecer. Tipo, foi muito triste. Por quê? Porque um idiota, um doente, né? Que por mais que a galera tenha falado que não tem um certo cunho machista nisso tudo, achou e acreditou que ela tinha que ser dele, que ela não poderia ficar com a namorada dela, com a Ariana, né, que ele poderia fazer o que bem entendesse e que ele poderia viajar, atravessar o estado, mais de quase 1.000 quilômetros, para sequestrar uma pessoa da qual ele nem sabia quem ele era. Então, assim, para mim foi muito importante ter essa luta ocorrido ali, né, no SummerSlam. No SummerSlam passado deu ao início ao The Man, você tem aí mais uma luta importante que mostra que as mulheres da WWE são fortes, elas são empoderadas e elas merecem um espaço independente do que ocorrer, né? Tanto dentro quanto fora da empresa. E o SummerSlam realmente, num resumo total, foi ótimo. A chuva de copinhos do Street Profits, que vale super a pena mencionar, foi super legal de ver, né? Choveu copinho na arena, né? A luta que também foi uma luta boa, né? Foi um evento super interessante de assistir, assim, né? Com toques de emoção. E o Drew, pra mim, ele tá sendo a salvação pra esse main event, porque ele realmente tá conseguindo, mesmo com toda a diversidade, sem um público, ele tá levando esse reinado com facilidade nas costas dele. O Orton é um ótimo heel, mas, tipo assim, o Drew como imagem de campeão, ele tá se superando muito nesse reinado. Ele tá indo muito, muito, muito bem mesmo. Eu fico um pouco triste porque esse reinado com o público seria algo bem maior, mas, tipo assim, ele tá elevando um nível que eu não esperava que ele conseguiria. E eu, tipo, tirando a questão que o Roman já foi pro SmackDown, ele vai atrás da WWE Champion, eu não vejo o Drew perdendo esse título tão cedo. Então, era isso que eu ia dizer. O que eu senti no Thunderdome é que, porque como tá assim, público, a gente não consegue ver as pessoas apoiando ele. E no Thunderdome dava pra ver claramente essas pessoas aplaudindo ele. Tipo, do lado dele mesmo. As pessoas queriam mostrar pra ele que elas estavam do lado dele. Tipo assim, que as pessoas estavam gostando do reinado dele. Né, que estavam apoiando ele. Sem contar que o Randy Orton, como heel, como o Legend Killer, tá sensacional. Né? Não se pode negar. Ele é um ótimo lutador. E isso, tipo assim, eu sinto que
valorizou ainda mais o reinado do Drew McIntyre. Sabe? Uhum. Valorizou ainda mais o que já estava muito bom. E eu também fico triste, porque o Drew McIntyre merecia um público pra aplaudir ele. Ele merecia mesmo. Ele merecia o main event da WrestleMania. Mesmo. Ele merecia ter ganhado do Brock Lesnar na frente de todo mundo e levantando o título e os fogos, o povo lá torcendo pra ele, gritando o nome dele, ele chorando. Ele merecia isso mesmo, né? Pela história, pela trajetória dele dentro da WWE, né? Mas nós estamos em um ano de diversidade, então não tem como, a gente nem sempre ganhou, mas nem sempre levou, né, aquilo. Mas eu espero que esse reinado dure até chegar nesse momento. Também espero que as coisas melhorem e ele consiga ter pelo menos um pay-per-view com o público, seria muito bom pra ele. Tipo assim, ele merece realmente isso. E aí... Pode falar. Então, e em questão do pay-per-view de forma geral, eu gostei bastante, realmente. Todas as lutas eu gostei muito. E uma luta especial que eu queria falar era do Seth Rollins versus Dominic. Foi a que realmente eu prestei muita atenção nesse final de semana, porque eu tinha uma expectativa em cima dela pelo fato do que eu nunca tinha visto o Dominic lutar. Eu acompanhei pelo Twitter os lugares. O Rey Mysterio rodou com o Dominic numa porrada de academia. Todo canto ele, praticamente, o Mysterio levava. Pelo menos pelo que eu sei. O Dominic treinou na academia lá do Conan, lá no México. Treinou na academia no Canadá com o Lance Storm. E treinou no Texas junto com o Booker T. Isso tirando as outras questões que eu tenho quase certeza, não sei de aonde, mas o Mysterio ainda chegou a levar o Dominic também pro Japão. E, ao meu ver, essa luta foi exatamente da forma que ela deveria ser. Eu fiquei impressionado com o Dominic, pra alguém que nunca tinha lutado na frente da TV, e, tipo assim, a maioria dos pro wrestlers americanos falam que, tipo assim, uma coisa é você lutar pro wrestling, tipo, numa house show, numa indie, outra coisa é você lutar na TV. Pior ainda é na WWE, que tem muita questão de, tipo assim, de como você deve vender o golpe, a questão de posicionamento, câmera, se portar perante a TV, em tese é no pay-per-view, mas é na TV, ele foi muito bem, tipo assim, me impressionou muito, e o Seth Hill, ele é muito bom no que ele faz. Ele realmente nasceu pra ser pro wrestling e nasceu pra ser Hill. Foi sensacional. Foi sensacional. Eu não digo, tipo assim... Você pode até pegar em questões técnicas da luta, porque o Dominic e tal. Mas assim, eu acho que ninguém esperava. Eu acho que, tipo, quando a galera assistiu, foi assim, mais uma vez alguém lutando PW que não tem muita experiência e que vai ser ruim. Não foi. Foi bom de verdade. E ele é o filho do Rey Mysterio. Eu tenho que falar, tipo, ele faz com uma naturalidade imensa. Ele faz como se ele já fizesse aquilo ali, ó, há muito tempo. E eu acho que foi isso que mais me impressionou, sabe? Tipo, a naturalidade dele tomando os golpes, dele fazendo os golpes do pai dele, sabe? O selling, tudo. Ele fez com uma naturalidade, como se ele já fizesse isso, como se ele já estivesse no Performance Center, passado pelo NXT, sabe? E tivesse mais uma luta de um pay-per-view que ele já fez várias vezes. Isso foi o que mais me impressionou. Porque ele é jovem, né? Ele é mais novo que eu, tenho 28, ele deve ser um pouco mais novo que eu. Então, assim, por mais que ele fique com o pai dele, que ele tenha viajado o mundo, né? Com certeza o pai dele deve ter levado ele nas melhores academias, lutado com os melhores. Tem 23 anos. Né? Pois é, e, tipo, não tem como você, tipo, colocar, por mais... É a mesma coisa você pegar um cara que teve as melhores e no final ser ruim. Ele vai ser ruim porque, tipo, às vezes não é aquilo pra ele. E no caso do Dominic Mysterio não é. Ele é bom mesmo porque ele é. Entendeu? Não é só por ele ser filho do Rey Mysterio. Entendeu? Ter tido as melhores oportunidades. Mas é porque ele é bom, ele consegue fazer isso com naturalidade. É que nem a Charlotte Flair. A Charlotte Flair, ela é boa. Porque o pai dela, porque não é o pai dela. O pai dela podia ter colocado ela lá no pedestal e não sei o que, e no final ela ser ruim. Mas ela não é, ela consegue fazer isso com naturalidade porque ela é boa. E ela, entendeu? Então, assim, é mais uma estrela que nasceu e vai ser cobra criada do WWE, obviamente, né? Porque é o que a gente sabe que
o Rey Mysterio assinou um novo contrato, né, com a WWE e meio que colocou o filho dele nesse contrato também, né? Então, mais um filho de um grande lutador, né, que vai ser provavelmente grande também, né? Você tem Charlotte, você agora tem Dominique já mostrando o seu valor, né? Agora só falta a filha do The Rock, né? Será que ela vai ser também tão grande quanto o pai? Não sabemos ainda, espero que seja. Eu acho que o debut dela ainda demora um pouco tempo, porque ela realmente não tinha contato nenhum com o Pro Wrestling antes de entrar no Performance Center ano passado. Então, o dela, pelo menos eu chuto que seja lá pro meio ou final do ano que vem. Mas, assim, foi um bom final de semana de Pro Wrestling pra WWE. Eu acho que a WWE vai colher bons frutos disso. E é eles continuarem tentando. Eu acho que pra galera que assiste, que gosta de Pro Wrestling, eu até recomendaria, tenta dar uma chance aí de algum segmento ou outro, às vezes se você vê que tá interessante, em assistir, quem sabe, né? Então, que passou-se muito tempo vendo com maus olhos, hoje você já tem um certo caminho trilhado que pode ser um bom caminho. E domingo que vem tem mais um pay-per-view, né? Que é o Payback. A gente não tem muita noção do porquê eles fizeram esse pay-per-view tão próximo um do outro. A gente não faz, né? Muito colado. Né? Não tem uma construção, não teve uma construção de storyline, não teve nada, vai ser lutas. Fizemos a teoria de datas, né, Andressa? Lembra? Que em teoria Sim. Teria um pay-per-view da Arábia em agosto. Isso. Tá. Teria um pay-per-view da Arábia, aí eles falaram sobre uma segunda edição do Evolution, e aí acabou se cancelando esses dois e colocaram esse. Agora eu não sei se é por conta de calendário, se é porque eles vão iniciar uma nova. A zoeira é que não tem nada anunciado para setembro ainda, né? O que pode ser que seja o pay-per-view do mês, e aí talvez eles tentem fazer um pay-per-view na Arábia em setembro, e já colocaram esse para não colidir com o outro. Eu não sei por quê. O que a gente tem é que tem poucas lutas confirmadas. Você tem Randy Orton versus Keith Lee, você tem a luta pelo título de tag team feminina, né, que é Sasha e Bayley contra Nia Jax e Shayna Baszler, o que muito provavelmente elas podem acabar perdendo esse título, e a Sasha acabar indo atrás do título da Bayley. E você tem mais uma luta que aparentemente confirmaram que o Roman Reigns vai lutar, né? Mas Sim. Que eu saiba até então não sabe com quem, né? Não, minto. É uma triple threat match pelo título pelo título universal entre o Roman Reigns, o The Fiend e o Braun Strowman. É o que eu fiz a piada antes de a gente ir pro ar, que o Roman Reigns vai acabar com o reinado do Fiend. Né? É o que... É possível. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que eles fizeram essa luta pra isso mesmo. Tipo, pra dar o título pro Roman Reigns. Né? Mas vamos ver como é que vai ser. Se a WWE vai continuar nessa trilha diferentona aí, pra tentar atrair o público, ou se vai acabar caindo no mesmo marasmo de antes. É isso. Bem, sendo assim, encerramos a questão da WWE. Passamos por tudo que a gente teve atualmente e o que a gente vai ter nesse próximo final de semana. Bem, agora vamos falar sobre o Impact, onde que nas últimas 2 semanas a gente teve um especial chamado Emergency. Nas últimas 2 terça-feiras, e a gente teve alguns pontos que devemos levantar. O primeiro deles, que aconteceu na primeira noite, foi a luta valendo o X-Division Champion, onde que, para praticamente surpreender todo mundo, porque ninguém esperava, o indiano Rohit Raju se tornou campeão da X-Division. Eu realmente não me esperava nem um pouco essa vitória dele. A gente, pelo menos quem acompanha o Impact de perto, sabe que eles têm o principal contrato internacional deles é na Índia, então sempre o Impact tem um stable indiano, alguém indiano em evidência, mas a gente realmente não esperava esse começo desse reinado, até pela história estava se desenvolvendo entre Chris Bay e TJP. Foi algo que me
surpreendeu bastante e eu realmente não sei muito o que esperar desse reinado. O Evaldo já tem uma opinião um pouco contrária à minha. Você gostou dessa vitória, né? Honestamente, eu vou concordar em um aspecto, era inesperada, mas o Rohit Massa sempre foi meio underrated. Eu ainda acho que até a gente estava discutindo isso antes do show, que o reinado dele seria até curto, que, por exemplo, ele já perderia durante essas tapes mesmo. Já o John, né, John, tu falou dele perdendo o BFG, é isso? Isso, exatamente. Eu acredito que esse reinado dele dure aí até o pay-per-view, mas no máximo, chutando alto, assim, eu não acredito que não seja um reinado tão longo, até porque X-Division, em tese, vai voltar ao estilo de rodar o campeão bem rápido. A gente já tá no 4º campeão no ano, se eu não me engano. Então é isso. Bem provável que, tipo assim, esse reinado dele dure estourando muito até o BFG, que vai ser em outubro. Isso. Aí a gente passa um pouco mais pra frente, a gente teve uma nova defesa do Muzi pelo TNA World Champion, onde que ele bateu no Trey Miguel. Foi uma luta bem básica. Foi ok, não teve muito o que se levantar essa luta. O que mais aconteceu foi o pós-luta, onde que a gente teve o Ace Tree atacando o Muzi e levando embora o título da TNA. Pra mim, ele já é campeão do título, porque se o Muzi chegou com o título se autoproclamando campeão, se roubar também pode se autoproclamar. Então, o Ace Tree, na minha visão, é campeão da TNA agora. Então, é que na minha visão, o Alce achou o título, não sei onde, lá no depósito lá da TNA, onde guardam os bagulho todo. Já o EC3 é ladrão, senhoras e senhores. Mas, se tudo der certo, deve ter o build por uma luta no BFG. Isso, e já até falamos isso também no... E também discutimos, né, John, que talvez esse acordo só seria um acordo para essa luta, né, John? Isso, é o que eu tô começando realmente a acreditar, o fato do que a gente teve notícias agora que o Ace Tree participou das gravações da Ring of Honor, onde foi noticiado que o Ace Tree fez um acordo de curto prazo com o Impact, e onde que ele também não é exclusivo. Sendo assim, ele estava liberado a participar sim das gravações da Ring of Honor. E eu começo muito bem a acreditar que o Ace Tree só tenha voltado ao Impact para essa feud em questão com o Muzi. Para quem não sabe, eles são amigos. Fora das câmeras, eles são amigos. Então, tipo assim, eu começo a acreditar muito. Não boto muita fé que o Ace Tree tenha vindo a longa agora nesse retorno na Impact. Então, é bem provável que tudo se encaminha para uma luta entre os dois no Bound of Glory, e o futuro desse trio pós esse pay-per-view no Impact é bem indeciso. Seguindo para encerrar, acho que de último grande momento na primeira noite seria o fato do que a gente teve a Motor City Machine Guns vencendo a The North novamente e assim realmente se consolidando como os campeões da divisão de tags do Impact, mantendo o ritmo deles. É a terceira luta que eles fizeram nesse retorno e a terceira luta muito boa que eles fizeram. Alex Shelley e Chris Sabin parece que eles voaram de 2009 para agora, porque não mudou nada, continuam muito bem. A única diferença é que, tipo assim, já dá pra perceber que eles estão um pouco tiozinho de cara, assim, mas em questão de ringue eles estão voando muito, estão muito bem. E eu acho que da primeira noite o que a gente deve levantar seria só isso, né, Valdo? Acho que dos principais, acho que luta só isso mesmo. Certo, aí vamos para a segunda noite, onde que a gente teve o nosso campeão mundial, o Eddie Edwards, defendendo o título como Rob Van Dam. Na minha visão, eu não sei se o Evaldo chega a concordar, eu acredito que seja a melhor apresentação que a gente teve do Rob Van Dam desde que ele voltou no ano passado. O Edwards conseguiu encaixar, vender muito bem, tipo assim, foi a melhor luta que eu vi do Rob Van Dam, acho que nesse 1 ano e pouquinho que ele já retornou para a empresa. Você concorda? Olhando, eu acho que pelo menos desse ano, já que ele não lutou tanto, só teve, por exemplo, a feud com o Brian Cage, que agora tá na AEW no início do ano, acho que até posso concordar dentro desse aspecto, entendeu? Mas realmente foi uma boa luta de introdução e continuou, tipo, a história também da outra semana, que teve a outra semana, antes do Emergence, que o RVD interferiu numa luta do Callahan. Exatamente. Entendeu? E o Callahan já ameaçou o Rob Van Dam também. Isso. Durante o Emergence a gente teve uma promo muito boa do Sami Callahan, onde que ele ameaçou o Rob Van Dam e provavelmente semana que vem a gente já teve algum desenrolar por essa questão dessa feud de cima.
Aí, pós isso, a gente teve a primeira vitória do Brian Myers. Pra quem não conhece o Brian Myers, é o Curt Hawkins. Ele estreou lutando contra o Ed Edwards no desafio aberto pelo World Title. E ele, semana passada, tacou o William Mack. Essa semana eles lutaram. A gente teve uma luta que foi acima da minha expectativa, pra ser sincero. Foi muito boa. E a gente teve a primeira vitória do Brian Myers. Eu realmente, se contar os anos de WWE, acho que é a primeira vitória dele nos últimos 5 anos, pra chutar fácil. Assim. Não duvido. Realmente, tipo assim, foi uma luta legal de assistir. A gente tem a questão de ver que está desenvolvendo um personagem pra ele. Eu vejo que realmente ele vai ter futuro na empresa. A gente teve o Rhino anunciando que semana que vem ele vai trazer de volta o Slater. A história do Slater no Impact é que ele ainda não conseguiu o contrato. Ele tá fazendo uma campanha na internet para conseguir emprego na empresa, e o Rhino vai chamar ele, conseguiu convencer a gerência da empresa para semana que vem eles dois poderem fazer tag contra a Reina Scan também. Nisso a gente vai para o evento principal desse especial. Pela primeira vez na história, a gente teve uma Iron Man de 30 minutos entre Deonna Purrazzo e Jordynne Gracie. Foi uma luta muito boa por questão. A única questão que eu tenho que reclamar dessa luta é o excesso de comercial, porque a luta, sim, pode ter sido uma Iron Man de 30 minutos, só que pra TV a gente chegou a ver, tipo, algo entre 23 e 24 minutos, chuto eu, porque teve muito comercial. Sacrifícios de TV, John, infelizmente, Exatamente, acontece. Só que, tipo assim, não sei se eles poderiam ter montado uma forma melhor, porque foram 3 comerciais durante a luta, isso me casquetou de raiva, mas... Em questão da qualidade das duas lá, elas são wrestlers sensacionais. Eu realmente, tipo assim, foi acima do que eu esperava. De todas as reviews que a gente viu nesse final de semana, essa foi a que recebeu a maior nota. Recebeu um 4 para essa luta. E a única crítica que eu tenho, acho que nesse quesito, é o fato do quê? Primeiramente, foi terem tirado o título da Jordynne no momento que eu não achava o correto. E o segundo fato do quê? O Impact está se arriscando no momento que a Deonna Purrazzo, para quem não sabe, até o momento ela não assinou um contrato com a empresa. Ela tem um acordo por aparição, então não tem muita garantia, sabe? Você tá colocando ela over sobre a sua principal lutadora, querendo ou não, a Jordynne é a principal lutadora da empresa agora, após a saída da Tessa, e você não tem garantia que você vai ter ela por longo prazo. Isso, para mim, na minha visão, pelo menos é um pouco arriscado. Longe de querer julgar referente à questão de qualidade dela, porque ela tá se mostrando um wrestler muito boa mesmo. Deonna até o momento ela tá se entregando ao máximo e trazendo lutas espetaculares. Essa última luta entre as duas foi muito boa mesmo, tipo assim, mostrando mais uma vez que o Impact dá espaço e as meninas correspondem. Então, eu espero realmente que, tipo assim, nos próximos dias a gente acabe recebendo uma notícia, algo referente a isso, que a Deonna acaba assinando com a empresa, porque não faz muito sentido pra mim você tá dando muito valor pra alguém que você não tem certeza que vai continuar com você. Mas tirando isso, a luta foi muito legal mesmo. Eu espero muito que a Deonna tenha um reinado bom, mas que ela assine realmente com a empresa, porque não faz muito sentido. E a gente, tipo assim, como o Impact dá espaço pras meninas, tirem agora, tipo, não faça a Jordynne perder mais uma vez pra ela. Eu espero realmente agora que coloquem a Jordynne em alguma feud solo, onde a gente tem a Rosemary aí, que provavelmente vai estar se encerrando agora uma feud junto com a Taya, então as duas vão estar livres e elas são as duas principais wrestlers da empresa. Tá na hora de fazer isso. Eu não chego a lembrar de cabeça, elas chegaram já a lutar contra? Eu acho que não, né? Quem? A Jordynne e a Rosemary. Boa pergunta. De cabeça eu não lembro nada. Então, realmente, é algo que, tipo assim, já tá na hora de isso ocorrer, deixar rolar, e é algo que as duas precisam agora, tipo, é uma feud realmente de alto nível, onde que as duas podem mostrar trabalho. Posteriormente, a gente tenha as duas de volta à rota do título. A Jordynne saindo da rota do título pela vitória que no último pay-per-view Rebellion, a gente vai ter a Kylie Ray lutando com a Deonna. As expectativas são bem altas, porque as duas, até o momento, a Deonna chegou na Impact em abril, a Kylie Ray chegou em meados de março, eu acho um pouquinho antes só. E as duas estão entregando lutas ótimas, então a minha expectativa para a luta feminina pelo título no pay-per-view é bastante alta, para ser sincero. Eu assisti essa luta, eu senti que... Eu tenho a mesma opinião que eu
que eu tinha quando a Deonna ganhou o título em cima da Jordynne. A Jordynne merecia um reinado mais longo. Eu acho que ela merecia um reinado que ela pudesse ter mais storylines, mais feuds com outras lutadoras. E que por algum motivo deram esse título pra Deonna, como você falou, tipo, no meio de uma série de possíveis problemas que podem ocorrer, tanto para o título quanto para Impact. Você já teve um problema com a da Tessa, né? Meio que ela abandonou o título, né, abandonou o contrato, né? E foi o maior bafafá, né? E você dá o título feminino para uma pessoa que também não tem contrato, que também pode abandonar, né? A gente não sabe muito bem quais são os termos, né? Mas que você tem uma lutadora que é a face feminina da divisão feminina da Impact, que é a Jordynne. Isso é fato, né? Merecido, ela é uma ótima lutadora, a luta foi muito boa, decidida nos momentos finais, né? Porque foi 2-1 pra Deonna, e que eu não consigo entender qual vai ser ali, né, nesse futuro, porque foi muito, assim, precoce a perda dela do título. Então eu não sei qual que é o caminho que a Jordynne deve seguir agora, né? Que ela perdeu definitivamente o título feminino para Deonna. Pode ser que a luta, essa nova feud com a Rose pode ser um bom caminho aí. Eu realmente, tipo assim, eu vejo esse melhor caminho tanto para Rosemary quanto para Jordynne, porque as duas são ótimas lutadoras, as duas precisam de uma feud grande. A Rosemary, tipo, ela teve o último retorno dela 1 ano e meio, e a Rosemary, tipo, teve uma luta pelo título, que foi a Monster Ball no Slammiversary de 2019. Depois dali, ela simplesmente tá, assim, jogada ao meio roster, rodou quase 1 ano junto com a Su Yung numa feud que era mais luta cinematográfica do que qualquer outra coisa. Então, tipo assim, tá no momento, tipo, de ter alguma feud, alguma relevância, porque ela... Nem em questão de momento atual, a Rosemary, ela é grande na história total da empresa. Então, tipo assim, eu acho que até o momento ela não tá sendo utilizada como ela deve ser. Tipo assim, eu sei que, tipo assim, no momento a gente tem lutadoras grandes, o Impact tá com um roster feminino cheio de nome bom, mas, tipo assim, tá no momento de botar em evidência. Então eu acredito que ajudaria tanto a Rosemary quanto a Jordynne uma feud das duas agora daqui pra frente. E até pra consolidar pós-PPV, onde quem sai como campeão de Kylie Rae contra Deonna tem uma desafiante com nome, que, tipo assim, você precisa preparar, querendo ou não, o futuro, e as duas vão conseguir entregar uma ótima luta no PPV, se colocar uma contra a outra. Sim. Eu acho que, assim, a Impact, ela tem uma divisão feminina mais consolidada, mais sólida, que dá pra fazer coisas de qualidade. A Jordynne fez essa Iron Man match, que você pode colocar ela numa TLC match, você pode colocar ela fazendo uma no Qualification match, e ela vai entregar tanto quanto qualquer outra lutadora ali da divisão feminina, né? Agora é saber o que já era esperado. Essa luta pelo título da Kylie Rae, que eu, inclusive, eu queria que fosse contra a Jordynne, né? Eu acho que todo mundo tava meio que esperando. Exato. Ninguém esperava a Deonna vencer, né? Mas eu espero que seja uma boa storyline, que também não seja uma coisa, tipo... né? Porque o que teve na storyline entre as duas? Teve um ataque dali, um ataque de lá, uma discussão e pronto, a Jordynne perdeu. Eu acho que foi isso que foi um pouco insatisfatório. Exato, eu também acho que em questão de história, tipo assim, podia ter se desenvolvido melhor. O ponto alto dessa história foi a briga que não correu nem no programa, foi dentro de uma rádio online lá que as duas começaram a se xingar. Então, agora, dando uma voltinha. Outra coisa que eu queria levantar referente à questão da divisão feminina é o que a gente, devido fotos e vídeos das últimas gravações, a gente teve a informação também que a Tenille voltou. Ela estava no Canadá desde o começo da pandemia, então a Tenille Dashwood, para quem não conhecia, era a Emma da WWE. Ela voltou. A gente tem adição, no mínimo, de mais uma KO. Eu acredito que, tipo assim, tá na hora de voltarem o título de tag das KOs, porque a gente tem duplas já durante toda essa divisão. A gente tem duplas formadas e a gente precisa, pelo menos, mais um título aí pra
Que nem o caso da Rosemary, que, tipo assim, 1 ano e meio desde que ela teve o retorno da lesão, ela teve uma chance só pelo título e depois ficou rodando em história sem o título. Então, tipo assim, o título de tag, pelo menos no Impact, eu acho que eles conseguiriam utilizar de forma direita com as meninas. Eu acho que seria a melhor saída também no momento, colocar esse título pra elas, ajudar nas histórias. E tipo, poderia valorizar ainda mais, porque por mais que seja um título, tipo, o título feminino tem o seu valor e tudo, foi isso que você falou, você vai ter sempre 2 ou 4 ou 3 correndo atrás do título, e você tem um resto de um plantel feminino inteiro meio que a Deus dará, entendeu? Que por mais que tenha storylines, né, sem título e tudo, e obviamente também tem o seu valor, mas poderia ter uma coisa a mais, né? Falta aquele temperinho ali. Então, um título de tag feminino com certeza é o que falta para essa divisão ficar cada vez melhor. Exatamente. Eu acho que esses foram os pontos levantados referente ao especial do Impact. A gente agora vamos esperar o desenrolar depois desse especial, como é que vai ser as questões das storylines da empresa. Vamos verificar. Semana que vem a gente tem anunciado uma luta do Eric Young, que pra quem não tá acompanhando, o Eric Young, ele simplesmente 1 mês e meio, ele se tornou o principal heel da empresa no ano. Só dar uma passada aqui, pra quem não acompanhou, 2 semanas atrás, o Hitsuan, após o ataque no Main Event 2 Anniversary, fez um discurso praticamente de 10 minutos interruptos, onde que a empresa deixou ele falar. Pra quem não tivesse acompanhado por fora assim, acreditou realmente que o Hitsuan estava aposentando, porque ele falou com uma dor no coração. Ele falou, tipo assim, realmente parecia que ele estava se despedindo do Pro Wrestling. Fizeram toda uma cena, ele com a prótese no pé, andando de muleta, essas coisas, falando que teve que encerrar a carreira, que ele ficou quase 1 ano se esforçando para conseguir fazer o retorno dele. Quando ele retornou no PPV, o Eric Young atacou ele e tirou tudo isso dele. Tipo assim, o roster veio todo em volta do ringue, começou a bater palma, ajudaram ele a sair do ringue. Quando ele saiu do ringue, o Eric Young veio, pegou a muleta e bateu na mesma perna que ele já tinha machucado. A gente teve, depois de bater, ele ainda deu risada, o roster todo começou a correr atrás dele. Tipo, realmente, tipo assim, no Eric Young, nas promos dele, até o momento, no retorno, ele tá sensacional. Em 1 mês e meio, ele conseguiu se tornar o principal heel da empresa. Ele conseguiu passar o Sammy Callahan, né, pra todo mundo ter ideia de quando ele tá indo bem. A gente teve anúncio que o Eric Young vai lutar com o Ed Edwards na semana que vem. Eu realmente não acredito que essa luta essa feud aí, ela vai se desviar, ou o Hitsuan vai acabar entrando no meio dela, pelo fato do que eu não acredito que, tipo assim, eles vão levar isso até o pay-per-view, porque o Hitsuan agora tem questões muito sérias a resolver com o Eric Young. Então, é bem provável que essa luta aí, tipo, tenha uma invasão, ou acabe com uma no DQ, desqualificação de alguma forma, porque não os dois nomes agora, tipo, pro Eric Young carregar essa luta, não é com o Ed Edwards, tem que se carregar isso com o Hitsuan. Para o título de tag, a gente realmente não sabe como é que vai ficar a história, porque da mesma forma que acabou a história da divisão feminina, a gente teve agora a Motor City Machine Guns vencendo novamente a The North, então a gente não sei por onde que eles vão levar. O caminho mais óbvio em questão seria o Good Brothers, seriam os próximos desafiantes ao título, só que, ao meu ver, tipo assim, dá para segurar um pouquinho essa feud aí, porque são as 2 principais tags da empresa agora, querendo ou não. A The North é gigante, é a maior renal da história, mas, tipo assim, quem estão com hype é elas 2. Então, se você conseguisse postergar isso daí um pouquinho mais pra frente, sei lá, jogar pra um pay-per-view de janeiro e colocar algum outro desafiante pra prolongar até um pouquinho mais o reinado da Motor City Machine Guns, eu acharia mais viável. Uhum. Pra X-Division, realmente, a gente chuta-se que o reinado seja curto, mas eu faço a mínima ideia, tipo assim, se eles vão dar o título pro TJP ou outra pessoa. Depois dessa vitória, eu não vou tentar nem arriscar quem vai ser o próximo campeão da X-Division, porque se tornou algo meio que imprevisível. O nosso querido Hidamasa fica com o título até o final do ano. Exatamente, tipo assim, pode ser que começo de reinado imprevisível, eu não consigo meio que prever o que vai acontecer com a nossa X-Division. Realmente, eu fiquei assustadinho um pouquinho com isso. E acho que a outra feud que a gente levantou grande, posteriormente futura, é isso. É esse Tri versus Muse. A gente, nessa última Impact, o ST fez uma promo sensacional. E ele meio que prometeu que semana que vem ele vai revelar como é que ele vai destruir o título, né? É isso, né, Valdo?
Foi por aí, tipo. Foi promovido que ele ia falar como ele ia fazer, só que, tipo, ele falou. Ele fez exatamente isso. Aí semana que vem, em teoria, ele vai, tipo, mostrar o seu método de como ele vai destruir o cinturão, que ele tá realmente com o cinturão. Bem, passamos por todos do Impact, eu acho que a gente pode encerrar o assunto. Sendo assim, a gente vai se despedindo. Muito obrigado a todo mundo que escutou essa edição do Espaço Cast. Até a próxima. Até mais, Osvaldo. Até e obrigado a quem conseguiu acompanhar até o final e boa noite. Boa noite, até mais, Andressa. Boa noite, eu sei que a Tessa não vai ouvir isso, mas parabéns pelo casamento. Então, ela convidou todo mundo da Impact, mas provavelmente não deve ter convidado o presidente. Exato. Né? Eu só sei que o Alcio estava lá, então deve ter sido uma coisa boa. E então, boa noite bem. A todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.